Fala, meus queridos. E aí, tudo bem? A questão espiritual, existe um jeito prático de sabermos em que pé, em que local, em que lugar está o Senhor da nossa vida, está Jesus na nossa vida. E sabe qual é esse momento? Quando perdemos tudo. Só que quando a gente pensa assim, perder tudo, parece uma coisa muito financeira, mas vai além. É quando você quebra emocionalmente, sentimentalmente, em um casamento, em um relacionamento, numa amizade, conjugal, pais e filhos, saúde, e por aí vai. Então quando você quebra, quando nós quebramos nesse momento, quando nós entramos na bancarrota, quando nós pedimos a falência, é onde nós perdemos o chão, a nossa segurança no caminhar diário, ao menos naquela estrada específica. Então quando isso acontece, eu consigo de fato separar o coração que é voltado para Deus de um coração que nunca foi voltado, mas sempre foi convencido e não convertido. Então esse momento, ele é peculiar e ele é importante na nossa vida. Quer ver? Abraão teve que sair da sua terra, da sua parentela, para uma terra que ele nem sabia onde era. Então ele voluntariamente aceitou uma vida inicial de falência, de quebra. Ele quebrou aquele momento e foi para um outro momento sem praticamente segurança alguma, sem chão. Noé, com a falência do mundo, teve que abrir a arca. Vou para onde? Vou fazer o quê? Sem chão. Jó faliu no mínimo 3 vezes. Família, bens e saúde, para que ele pudesse conhecer Deus depois. Moisés foi defender um compatriota, matou. No outro dia, descobriram e ele teve que fugir. E foi para onde? Para o deserto da realeza, para morar no deserto com peregrinos, para morar com, pode-se até dizer, um feiticeiro, e casou com a filha do feiticeiro. Ou seja, falência. E só depois de mais 40 anos nessa falência, que ele se reergueu no meio da falência, que Deus apareceu para ele. Uma sarça que queimava, mas o fogo não consumia a matéria orgânica. Davi, que praticamente depois, quando foi ungido rei, teve que largar a sua vida para viver fugindo. Então, a falência, a bancarrota, ela é normal na vida do ser humano. Sempre vai acontecer em algum momento da nossa vida. Algumas pessoas vão precisar de mais falências, como no caso de Jó, 3. Outras, uma só. Mas é nessa falência que nós realmente vamos dizer: o Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado e bendito seja o nome do Senhor, como fez Jó. Ou se vamos apostatar, abandonar a nossa fé, porque no fim, quando isso tudo passa,
quando perdemos o chão, nos sobra apenas Deus. O problema é que são aquelas pessoas que alcançam a falência e no meio da falência elas não aceitam a falência e vivem lutando contra a falência de uma coisa que não vai voltar. E elas não se entregam, elas não se permitem entrar na falência. E quando essa permissão ela não acontece, nós não conseguimos encontrar Deus. Porque nós precisamos ficar fracos para que Deus seja forte em mim. Precisamos perder tudo para que nós possamos nos encontrar. Eu estava rindo um dia desse que eu vi uma pessoa muito influente. Ela falando assim, a pessoa perguntou para ela assim, sou muito sábia. Diz que alguém falou para ela assim, fulano, e agora eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Aí ele respondeu assim, nem eu. Nem eu sei o que você vai fazer da sua, muito menos da minha. Porque eu vivo um dia de cada vez. Eu não me preocupo com amanhã, eu me preocupo com hoje. Eu ri demais disso. Porque a gente tende a tentar ter resposta para esse tipo de coisa. O que vai ser da minha vida? O que eu vou fazer da minha vida? Quais são os seus sonhos? Quais são as suas metas? Quando alguém me pergunta de meta, a minha mente entra em curto, porque eu não penso em meta. Eu não penso em objetivo. Realmente, eu penso em viver um dia de cada vez. E faço o meu melhor hoje para que amanhã esteja garantido. Mas eu não penso muito, eu não me fixo muito nesse tipo de coisa. E eu poderia responder como esse homem. Também não sei. Eu lembro de uma falência minha, que foi até uma falência relacionada à igreja. Eu saí da igreja, perdi tudo relacionado à igreja. Só que naquela época eu achava que Deus e igreja era a mesma coisa. E eu lembro que eu cheguei em casa assim, totalmente sem chão. Recebi uma ligação do pastor da igreja. Eu ia entrar para uma prova na faculdade. E aí eu fiz a prova assim, meio atordoado. Cheguei em casa sem chão. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu peguei a minha Bíblia, eu abracei e falei assim, Deus, não me deixa não. Eu sei que eu sou pecador, eu erro muito, mas não me deixa não, não me deixa não. E aí até um milagre aconteceu no outro dia que vem contar aqui não. Que me mostrou o tanto que Deus estava cuidando de mim. Uma oração desesperada de falência, de bancarrota, de quebra. E a minha vida foi redirecionada para outro lugar. Então eu quero dizer para você, não tenha medo da falência. Não tenha medo de mudar de emprego, não tenha medo de mudar, de sair de situações as quais estão sufocando você. Há momentos que nós temos que aceitar que aquilo não vai melhorar e simplesmente irmos embora. E aceitarmos aquela falência, aquela insegurança depois. E agora? Vou ficar sozinho, não tenho emprego, não tenho igreja, estou sem pai, estou sem mãe. Essas falências elas vão acontecer, algumas voluntárias, outras involuntárias, algumas uma só, outros precisam de 2, outros de 3, outros de 10. Mas quanto mais rápido eu enxergar a minha quebra, o meu quebramento, que vai gerar o meu quebrantamento. Porque quando o quebramento que gera o quebrantamento, as escrituras falam que Deus não resiste a um coração apertado e quebrantado. Não resiste. É nessa hora que Deus se manifesta pra gente. Entenda, não estou dizendo que não existem outras formas de nós irmos até Deus. Estou falando nada disso. Eu estou apenas dizendo que nesses momentos, além das pessoas irem a Deus porque estão sem chão, esse momento ele nos prova para Deus e para mim, mais para mim do que para Deus, porque Deus sabe
aonde está o meu coração, se eu fui convencido ou convertido. Tá bom? Não tenha medo da falência, não tenha medo da bancarrota, não tenha medo da quebra, não tenha medo, porque Deus é contigo. Deus é contigo. Tá bom? Apenas observa, abre os olhos, perceba, abre o seu entendimento que você vai encontrar o caminho certo. Pensa nisso, tá bom? Grande abraço, que o Senhor te abençoe e até a próxima.